Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A renovação é um passo importante rumo às transformações do mundo contemporâneo. A Igreja Católica vê como um dos caminhos para se adequar à sociedade investir na formação permanente. A partir disso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, discutiu como tema central as diretrizes para a formação de presbíteros. Simultaneamente, a Arquidiocese de Belo Horizonte inaugurou o Convivium Emaús, espaço destinado à formação de seminaristas. Eu converso hoje com o padre Evandro Campos Maria, ele é diretor do Instituto de Filosofia e Teologia, Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. Padre Evandro, seja bem-vindo ao Religare. Muito obrigado, alegria muito grande estar aqui no programa Religare. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o nosso programa. Padre Evandro, esse tema da formação presbiteral vem acompanhando, vem sendo acompanhado nos últimos 3 papados, há documentos vários voltados para essa questão da formação. De que modo a Igreja se ocupa desse debate? A Igreja tem uma preocupação muito grande com a formação dos futuros presbíteros, porque eles servem ao povo de Deus e, por isso, precisam estar bem preparados. Nós temos desde o Vaticano II, com a Optatum Totius, em 1965, que já dava uma tônica da espiritualidade, da questão humana, pastoral e comunitária, ajudando aquele que queria discernir a vocação a fazer um caminho de construção da sua pessoa para servir melhor. Depois, no pontificado do Papa João Paulo II, foi lançado um outro documento muito importante na linha da Optatum Totius, que é Pastores Dabo Vobis, falando das dimensões da formação, a dimensão humana, dimensão espiritual, dimensão afetiva e dimensão pastoral, ajudando a ter essa centralidade em vista da pessoa de Cristo. Documento que abriu muitos horizontes na formação, sobretudo a questão humana. Sim. Integrando tudo na questão humana, espiritualidade para que a pessoa seja mais integrada, equilibrada. O Bento XVI tem também um documento na forma de um moto próprio, não? Isso. Sobre esse tema. Também nesta linha da dimensão, sobretudo espiritual, humana, como aquelas que vão ajudar a pessoa a servir melhor. E mais recentemente também o Isso. Papa Francisco. E saiu agora, sobretudo no pontificado do Papa Francisco, a Ratio Fundamentalis Sacerdotalis, que vem falar muito da questão integradora. Uma dimensão não é mais importante que a outra. Dimensão intelectual, a dimensão humana, dimensão pastoral, dimensão afetiva, todas elas são importantes. Já teve tempo em que a formação priorizou, ora, mais a acadêmica, não tanto a intelectual, a acadêmica, deixando de lado a espiritual, a humana, afetiva, que é muito importante. E a Ratio vem falar da integração dessas dimensões em vista da pessoa. Então, um passo importantíssimo no momento atual. Eu quero ainda falar um pouco mais sobre esse documento do Papa Francisco, mas assim, para a gente fechar esse panorama, recentemente, na 56ª Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esse tema também foi abordado. Isso, os bispos... Aliás, esse foi o tema, não é? Em assembleia, refletiram, discutiram, debateram, rezaram a questão, porque é uma questão muito importante a formação presbiteral, porque a Igreja, a partir dos presbíteros, para que ela seja toda ministerial, ter essa concepção de que o presbítero está a serviço de todo o povo de Deus. Os presbíteros, enquanto homens do relacionamento, homens de fé, estão a serviço também da própria sociedade, interagindo com as questões importantes da ecologia, as questões da educação, aqui na América Latina e no Brasil, de modo especial, as questões da injustiça, da miséria, da pobreza, da corrupção. Então, todos esses temas ligados à vida humana
o presbítero precisa estar aí inserido, atento, consciente e ajudando as pessoas a darem passos melhores aí dentro. E quando se fala em formação, se fala em formação permanente, não só daqueles que estão se preparando para o ministério, mas daqueles já ordenados. Isso. A formação, ela começa no batismo. É um dado assim importantíssimo. Ela não é exclusiva e única do período do seminário. A formação dos futuros padres e de qualquer pessoa, leigo, leiga, ela começa no batismo. E vai se intensificando, no caso, para quem deseja discernir a vocação presbiteral, na formação do período do seminário, como desdobramento do batismo, aí é a chamada formação inicial, dentro específica para a formação presbiteral, em continuidade ao batismo. E ela não termina no momento da ordenação. Ela continua depois que a pessoa é ordenada presbítero, a vida toda. O que vale para a questão humana de que desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre, a pessoa precisa formar-se, aprender, crescer, também vale para a vida presbiteral, também desde o momento em que ela é batizada até o momento em que ela volta para a casa do pai, presbítero, período anterior, toda ela é um caminho formativo. E são muitas, então, as pessoas envolvidas nesse processo de formação e situações, né? Porque, considerando todo esse trajeto, nós temos aí a família, temos a comunidade, enfim, são muitos os formadores e formadoras nesse caminho. Isso. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos o Guia para a Educação da Formação Presbiteral Inicial, que fala dos sujeitos da formação, a família, a escola, a comunidade, o seminário, leigos e leigas, o bispo, o presbitério. Então, são vários sujeitos que contribuem na formação do sujeito, enquanto humano, enquanto pastor, enquanto aquele que quer dar a vida. A partir desses encontros com esses vários sujeitos, ele vai também formando-se. Os leigos e leigas também têm um papel fundamental, sobretudo hoje na atualidade, na formação dos futuros presbíteros, os pobres. Então, são sujeitos da formação dos futuros presbíteros. Sim. Falando desse processo tão amplo, tão rico, tão dinâmico, quais seriam assim, os principais desafios, né, que se enfrentam nesse processo formativo, pensando na nossa cultura, pensando na nossa época? Nós temos vários desafios atualmente. Um deles, que é decisivo, é a questão humana. A gente experimenta na cultura atual uma dificuldade muito grande do jovem, sobretudo, de se relacionar em comunidade. Então, a questão mais do individualismo, essa questão, ela precisa ser muito bem trabalhada, porque a vida de um presbítero, o tempo todo, é relacional, comunitária, social. Então, essa tendência muito ao individualismo, ela é um desafio muito grande na vida de quem quer doar a vida enquanto presbítero. E eu elencaria um outro desafio também, a fragmentação interior. Então, toda a dinâmica de vida orante e também do próprio estudo requer uma reflexão interior, uma meditação interior. E muitas vezes a gente tem dificuldade de cultivar essa interioridade para que melhor, enquanto humano, a gente possa ajudar o outro, servir ao outro e doar-se ao outro. Então, essa também é um grande desafio na formação atual. Sim, você vem falando também desses aspectos, né, da nossa época, as questões ecológicas, a questão da pobreza, né? Esses desafios também sociais, enquanto que muitas vezes há tendências, espiritualidades que são cultivadas muito intimistas, quase que tirando a pessoa
da realidade e colocando-a dentro de uma redoma. E esses tipos de espiritualidade, a gente precisa trabalhá-las para que elas se redimensionem a tal ponto que a pessoa não pode ser tirada da realidade, pelo contrário, ela tem que estar mais dentro aí e por isso tudo aquilo que é do humano, da cultura, da vida, da sociedade, também é próprio da vida de alguém, sobretudo, que quer consagrar-se enquanto sacerdote. Sim, bom, e nós temos ainda muita coisa para conversar. Eu aqui no estúdio estou com o padre Evandro Campos. Ele é diretor do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, na PUC Minas. Nós estamos conversando sobre a formação permanente de presbíteros. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o padre Evandro Campos Maria, ele é diretor do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. Padre Evandro, tem mudança por aí na formação presbiteral, aquela nomenclatura mais conhecida, né? Formação propedêutica, depois filosofia, teologia. Há um outro modo de configurar essas etapas da formação. A Ratio Fundamentalis, ela trouxe uma nova nomenclatura, etapa propedêutica, etapa discipular e etapa configurativa. Para dizer para nós que não é uma única dimensão, no caso aí acadêmica, porque o termo filosofia e teologia já remete muito ao curso Sim. E à formação intelectual. Então, ao dizer etapa discipular, significa que todas as dimensões são importantes para formar o discípulo. Aquele que quer ser presbítero, ele precisa, então, fazer um segmento, um caminho onde a dimensão intelectual vai contribuir, a dimensão humana vai contribuir, a dimensão espiritual e pastoral irão contribuir, para que ele seja mais semelhante ao Mestre, aquele que é o Senhor. E a etapa configurativa, daqueles que já estão um pouco mais à frente, também dando essa ideia integradora. Todas as dimensões, não só a intelectual, inclusive ela, mas as outras vão concorrer também de forma importante para que ele configure o coração para se tornar semelhante ao coração de Cristo. Sim. E como se dá o processo de formação permanente? Não é? Quais são as etapas, assim, na sequência, né? Como é que se pensa esse processo? Interessante que a própria Ratio fala também que a formação aí não é forma, não é colocar numa forma, mas... E nem é uma questão puramente intelectual e acadêmica. Não. Né? Aí a ideia de que o modelo formativo, por excelência, é a pessoa de Jesus, o reino, o projeto do Pai. Essa pessoa que é Jesus, ele é a referência. E toda a formação permanente, portanto, então, depois de ordenado, também no presbitério, os laços presbiterais de fraternidade, é o lugar por excelência da formação daquele que já foi ordenado. Então, a convivência em forania, as formações de retiro espiritual por regiões no presbitério, também a formação litúrgica, bíblica, continuada, às vezes um curso de pós-graduação. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem várias oportunidades de continuar essa formação presbiteral permanente, que é riquíssima na convivência, no estudo, na espiritualidade e na relação também com o bispo, que é o responsável pela formação permanente dos presbíteros. Aproveitando, então, que estamos falando de Belo Horizonte, né? Quais são os traços característicos desse processo de formação? Como é que Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte, se preparou, né, para este momento? A Arquidiocese de Belo Horizonte está vivendo um momento assim já de algum tempo, sobretudo no episcopado de Dom Valmor,
um período muito fecundo de formação presbiteral. Então, nós temos um guia de educação para a formação presbiteral inicial, e nesse guia lá vem 3 traços, 3 características fundamentais daquele que procura fazer esse discernimento. O presbítero, o futuro presbítero, deve ser o discípulo missionário. Então, essa relação com Jesus Cristo, de convivência com Ele, de seguimento na oração, na leitura orante, na mística, no silêncio, na Eucaristia, na comunidade de fé. E missionário porque, uma vez enviado, ele também vai se formando como discípulo, debruçando sobre as pessoas, nas comunidades, sobre os que sofrem. Então, discípulo missionário. Uma segunda característica em Belo Horizonte é que a pessoa, para o discernimento presbiteral, que ela deve ser um especialista no relacionamento. Então, relacionamento com o outro, formar comunidades, e comunidades aqui não só geográficas, mas também ambientais, afetivas, por grupos de afinidade. O relacionamento ajudando as pessoas a encontrar Deus, ser ponte entre Deus e as pessoas e o próprio Deus. Então, relacionamento o tempo todo, ser perito em humanidade, é uma característica muito forte nossa. E mistagogo, como a terceira nota, mais do que ensinar, é fazer um caminho junto e ajudar o outro a ser introduzido no mistério do amor de Deus. Bom, a Arquidiocese de Belo Horizonte abriu recentemente, no mês de maio, um novo espaço aí geográfico, né, para a formação dos seus presbíteros, que é o Convívio Emaús. Mas parece que, para mais que a formação presbiteral, é um centro de evangelização. Isso. Nós temos um projeto pedagógico e toda essa construção do Convívio Emaús está em vista, portanto, desse projeto pedagógico de ajudar a questão humana, mística, relacional, de formar discípulos missionários. Então, todos os espaços do Convívio Emaús foram pensados, articulados nesta referência. Enquanto você vai falando sobre o Convívio Emaús, os telespectadores podem ver as imagens que a TV Horizonte preparou lá. Está muito bonito o Convívio, e ele é um espaço aberto não só aos presbíteros, aos seminaristas, mas a todo o povo de Deus, a toda a Arquidiocese de Belo Horizonte e a Igreja no Brasil. Sim. É uma referência aberta, acolhedora de todos. O que nós vamos encontrar? O que a gente tem lá no espaço? Então, no espaço foi pensado, tem a comunidade do seminário, então a etapa propedêutico, a etapa discipular e a etapa configurativa. Só que aí, dentro do projeto pedagógico, esse seminário, ele está o tempo todo em interface com outras instâncias. Até a ideia, uma outra instância que vai estar lá é a Casa dos Padres Idosos. Então, aqui já pelo projeto pedagógico, é muito interessante a troca de experiências da geração mais idosa, aquela que já fez um caminho de doação de vida, e a maturidade alcançada em intercâmbio com a geração nova. A geração nova ganha com isso, mas também a geração mais idosa ganha com a vitalidade, a alegria dos mais jovens. Então, o tempo todo, no refeitório, na capela, no claustro, a convivência dessas duas gerações. Aí é uma troca de vida, uma permuta de experiências que vai ser muito interessante. Além da Casa dos Padres Idosos e do seminário, nós vamos ter também um centro evangelizador que vai funcionar, sobretudo no final de semana, ajudando a acolher os moradores do entorno aqui do Dom Cabral, do Coração Eucarístico, mas também de toda a Arquidiocese. Vai ser feito um trabalho nos edifícios, um trabalho evangelizador numa vila e favela perto do Convívio Emaús, acolhendo também nos finais de semana retiros, jovens,
ministros da palavra e celebrações eucarísticas. Então, esse centro evangelizador. Também a Cúria Regional da Esperança vai funcionar com... Para quem não é de Belo Horizonte, seria bom precisar, né? Belo Horizonte tem 4 regiões episcopais e uma delas, onde está localizado o Convívio, a sede dessa região episcopal da Esperança vai ser também no Convívio, com o bispo referencial, o vigário episcopal e todas as lideranças leigas evangelizadoras também indo no Convívio de segunda a sexta. Então, uma troca muito importante também a presença da RENSE, que é a região episcopal da Esperança. Além dessa instância, também vai funcionar o projeto Saúde Sempre Mais, que ele vai ser aberto para os padres idosos, os que moram no convívio, mas também aberto às pessoas que quiserem aproveitar de acupuntura, pilates, academia, a prevenção da doença. A lógica do Saúde Sempre Mais, que vai estar no convívio, é implementar uma cultura de cuidar da saúde e não da doença. Sim. Então, toda uma nutricionista, então todo um aparato aí para cuidar da saúde integral da pessoa. E também nós vamos ter, junto com esse complexo, uma parte de hotelaria, que vai ser disponibilizada sobretudo para professores que vêm para a PUC Minas dar uma palestra ou outra. Eles também poderão conviver conosco, trazendo sempre horizontes, reflexões novas. Então, essa parte também de acolher outras pessoas que vêm de estados, cidades do Brasil. Sim. Então, Padre Evandro, eu quero agradecer muito a sua participação. Aqui a nossa conversa foi muito boa e eu espero também que os telespectadores tenham gostado muito, certamente. Eu que agradeço e parabenizo a você, Flávio Senra, pelo excelente e brilhante trabalho, também no Instituto, na PUC Minas e aqui no programa Religare. Muito obrigado. Somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado através da nossa página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.